Durou pouco mais de 24 horas a comemoração da política pela aprovação da PEC das Bondades no Congresso Nacional. Hoje, o Partido Novo anunciou que vai ao Supremo Tribunal Federal questionar a constitucionalidade da PEC depois que ela for aprovada, claro, pela Câmara e promulgada pelo Congresso Nacional. Mais uma vez, portanto, a Corte Suprema do país, que nos últimos meses vem se vangloriando ali nos bastidores de ter devolvido a política aos políticos, terá de se manifestar sobre uma decisão praticamente unânime deles, os políticos. Veja na reportagem da Carla Chaves. É no Supremo Tribunal Federal que mais uma matéria do Congresso deve parar. O Novo pretende ingressar com uma ação contra a PEC que cria e amplia benefícios sociais. O partido alega que a proposta, aprovada em 2 turnos no Senado, prejudica ainda mais as contas do governo, com o estouro de mais de 40 bilhões de reais do teto de gastos. O presidente do Novo, Eduardo Ribeiro, disse no Twitter que o jurídico está trabalhando, mas é impressionante a velocidade com que o Congresso faz remendos casuísticos e, ao mesmo tempo, é de uma letargia com as reformas estruturais. A regra do teto de gastos foi criada durante o governo Michel Temer para garantir um equilíbrio nas contas públicas. No caso da União, o teto é um grande aliado no combate à inflação e um atrativo para novos investimentos que podem movimentar a economia. Agora, quando o mercado entende que a política fiscal deixou de ser um compromisso do governo, os reflexos são imediatos. Um dia após a aprovação da PEC no Senado, o dólar subiu mais ainda, cotado a R$ 5,32. A bolsa também teve leve alta, mas depois de várias oscilações. Para este especialista, um dos motivos é a preocupação de investidores com o desequilíbrio das contas públicas. Sinaliza para o mercado esse comprometimento da governança, esse descontrole das contas públicas. E isso pode se refletir em aumento da taxa de juros, inflação. A impressão que fica para o mercado e para a sociedade é de que estamos à deriva. Há 3 meses para as eleições, o Novo também vai questionar a decretação do estado de emergência, que para o partido vai burlar a lei eleitoral que impede o uso da máquina pública para benefício de um candidato em ano de eleições. Nesta sexta-feira, Bolsonaro disse que não falta dinheiro para atender o país e comemorou a aprovação da PEC. Dia de ontem, o Senado brasileiro aprovou uma emenda à Constituição, majorando o Auxílio Brasil para R$ 600 para o nosso povo. É um governo que atende a todos e tem um olhar muito especial aos mais humildes. Este especialista em direito eleitoral reconhece que a inflação e o aumento dos combustíveis não são suficientes para a decretação do estado de calamidade, que deu brecha para a concessão de benefícios perto das eleições. Ela vai criar artificialmente algum tipo de benefício, quando, na verdade, nós não temos nenhuma emergência. Vamos lá, nossa última roda de análise. Carolina Brígido, qual que é a tendência em se confirmando essa promessa do Novo de acionar o Supremo Tribunal Federal? Qual que é a tendência de julgamento ali no Supremo em relação à PEC das Bondades? Uma medida patrocinada pelo Palácio do Planalto, com decisão praticamente unânime do Senado Federal. Olha, Caio, antes do Novo entrar com essa ação no Supremo Tribunal Federal, claro, isso precisa ser passado na Câmara dos Deputados. E a tendência é que tenha uma votação expressiva também na Câmara, da mesma forma como a gente viu no Senado. Agora, chegando uma ação dessa no Supremo Tribunal Federal, nos bastidores da Corte, os ministros dizem o seguinte, em caráter reservado, que é uma PEC juridicamente ousada, ou seja, existe ali uma brecha para ser, sim, declarada inconstitucional. Só que uma coisa é o cálculo jurídico de uma questão e a outra coisa é o cálculo político. Como que o Supremo vai derrubar agora, em um momento de tensão entre os poderes, uma proposta de emenda à Constituição que foi votada de uma forma tão acachapante pelo Congresso Nacional? A gente vê agora que
existe sim um tensionamento entre legislativo, executivo e judiciário, e o Supremo, nesse momento, derrubando essa PEC, que é de interesse do governo, que é de interesse do Congresso, o Supremo ficaria novamente na berlinda e alimentaria ainda mais esse clima de guerra em ano eleitoral. Então, o Supremo, na sua visão, faria um cálculo político de não interferir numa decisão que praticamente conjunta dos outros dois poderes, porque juridicamente poderia haver um caminho para derrubar essa PEC. Exato. Juridicamente existe sim um caminho, existe uma ala do Supremo que considera a PEC inconstitucional, mas existe também uma tendência de amenizar isso e não confrontar o Congresso tão diretamente nesse momento. Agora, o ponto é, o caso ainda não está, nem chegou no Supremo Tribunal Federal, né? Ainda não existe, não houve ainda conversa madura o suficiente entre os ministros, então é muito prematuro a gente dizer agora qual seria o resultado desse julgamento no Supremo Tribunal Federal. Mas essas duas ideias, esse cálculo político e esse cálculo jurídico, está sim sendo discutido entre os ministros do Supremo. Raquel, ontem a gente falou bastante sobre isso, essa posição do mercado em relação a essa PEC. Na sua avaliação, brevemente, o mercado torce para o Supremo derrubar essa PEC ou já está precificada essa questão? Caio, já está um pouco no preço, agora a gente vai ser um desafio para o Supremo matizar isso. Vou trazer para nós agora uma informação que acabou de chegar. O vice-presidente de negócios de atacado da Caixa Econômica Federal, Celso Leonardo Derzi de Jesus Barbosa, renunciou ao cargo após a divulgação das denúncias de assédio sexual. O fato relevante acaba de ser divulgado pela Caixa. Celso era considerado o número 2 de Pedro Guimarães na Caixa Econômica Federal. Funcionárias da Caixa que se dizem vítimas de assédio disseram à CNN ontem que outros dirigentes da Caixa acobertavam e participavam do assédio. Segundo essas funcionárias me contaram, um deles seria Celso. Obrigado, muito bom, Raquel Landim, terminar esse WW com uma notícia quente, mas que todos nós lamentamos esse episódio.